Bom, gente, percebi depois de algumas semanas de fevereiro que eu não fiz um vídeo de melhores do ano de 2024, então é este o vídeo de hoje. Um pouquinho de atraso, mas tá tudo certo, vocês me perdoem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Como vocês estão? Deixem aí nos comentários como é que tá sendo fevereiro. Por aqui tudo bem, corrido, mas muito animado. Bom, pessoal, vamos lá. Eu fiz uma lista no final do ano não, mas no começo do ano. Fiz a minha lista dos meus livros, os 10 melhores livros, os favoritos de 2024, tá aqui no meu caderno. E eu queria falar para vocês quais são esses livros. E um pouquinho da história, o que eu lembrar e o que eu for lembrando aqui para contar para vocês. Do 10º para o 1º, mas esses foram os 10 livros que eu mais gostei de ter lido ano passado. Não é que é o melhor, é o primeiro, o segundo, o terceiro, não é nada disso. E se você gosta de algum livro desses e ele não tá no primeiro, não se incomode. Eu acho que eu até demorei um pouco para finalizar isso e para gravar esse vídeo, justamente porque eu tava pensando, eu queria que esses livros fizessem mesmo sentido para mim. Então, eu pensei muito, será que é esse mesmo? E é esse, assim, os 10 livros do meu ano de 2024. E acho que não tem como alterar, não. São esses livros que eu mais gostei. E é isso. Eu começo com Cidadã de Segunda Classe, da Bush M. Sheda. Esse livro é o livro que para mim foi assim mais um livro que eu não tinha expectativa sobre ele. Eu ganhei esse livro no Esquilo, apareceu para mim lá e acho que foi uma recomendação do Bookster. São os 2 últimos livros, os 2 últimos, o 10º e o 9º, foram os livros que foram dados, oferecidos por ele, pelo Bookster. E eu não vi nenhuma resenha, eu não vi nada, nenhum comentário sobre O Cidadão de Segunda Classe, ao contrário do outro livro que é o 9º. Então, para mim, eu não tinha expectativa nenhuma. Mas sabe quando você fala assim, é uma autora africana, quero ler. Quero ver o que é, quero ler um livro de um lugar diferente do que aquilo que eu já conheço, diferente dos livros escritos por pessoas brancas. Quero ver como é. E quando eu li esse livro, eu fiquei encantada. Aqui a gente tem a história da Ada, que é uma mulher nigeriana nos anos 60, por volta dos anos 60. Não sei exatamente quando começa, mas começa a contar a história, é um romance de formação, começa a contar a história dela pequena, uma criança. E a Ada, a menina Ada, era uma menina que queria muito estudar. Era uma menina que tinha certeza que ela queria estudar, que ela gostava. E a Ada insiste. Eles, acho que na época não mandavam tanto as meninas para a escola. Os meninos sim, mas as meninas acho que menos, bem menos. E a Ada insiste em ir para a escola e os pais, acho inclusive que as escolas eram pagas, e os pais da Ada não querem que ela vá para a escola, mas eles são aconselhados porque ela era terrível, ela aprontava, ela queria tanto ir para a escola que se ela não fosse, ela dava um jeito de fugir. E aí eles tinham muitos problemas com a justiça, tinham problemas com a polícia.
Tô vendo a sombra do Kiron bem aqui no cantinho. Aí chamou minha atenção. E aí ele tinha problemas com a justiça por conta dessa menina fazer esse tipo de arte. Então, os pais resolvem mandá-la para uma escola. E ela vai, e ela estuda muito, e ela cresce se destacando, e estudando, e continuando os estudos. Até que ela se torna adulta, a vida dela muda muito, o pai morre, e as pessoas eram enviadas para casas de parentes, né? A mãe não sustentava a casa. Mas a Ada é uma mulher que trabalha. E a família dela até tem um momento que é uma coisa que eu falo, gente, que coisa mais interessante, assim, diferente. Que eles falam que se ela estudou, pelo menos que agora ela consiga um bom marido. E ela bate o pé e ela casa com o homem que ela quer. Mas com o passar do tempo a gente vê que esse relacionamento não é assim um relacionamento tão interessante, tão bom para ela. E é sim um relacionamento abusivo. E a gente tem coisas assim complicadíssimas e a gente vai vendo coisas que são muito diferentes da nossa realidade de hoje, apesar de vez em quando a gente saber de situações com relação às mulheres, né, de feminicídio, de violência doméstica, de violência contra a mulher, era muito diferente, porque naquela época era banalizado, era normal, era, ai, teu marido te bate, nada, é uma segunda-feira. E a gente vai vendo, vai lendo sobre isso, e isso é tão difícil, assim, é tão difícil mesmo de engolir, sabe? Mas é uma leitura muito interessante. É uma leitura que ela não é gostosinha, não é um amorzinho, assim como a maioria dos livros que eu gosto, né? É aquela leitura difícil, densa, assim, as situações que ela passa, e ela vai engravidando, e o marido se aproveita de que ela é uma pessoa que estudou, e que tem condições de arrumar um bom emprego, e ela realmente consegue um bom emprego, ela consegue um emprego na embaixada inglesa ou americana, uma coisa desse tipo, e o sonho dela é trabalhar na biblioteca, é escrever, e ela vai desenvolvendo tudo isso. E a gente vê ali uma história muito diferente das histórias que a gente está acostumado, apesar de ser uma história comum de mulheres que são abusadas e maltratadas pelas pessoas que deveriam estar do lado delas, mas ela é, por ser uma literatura de uma mulher nigeriana, ela é um livro muito diferente, assim, contado de uma forma muito interessante. E tem muita coisa ali que eu não sabia exatamente, que eu fui. Me surpreenderam. Foi um livro realmente muito surpreendente. Eu adorei esse livro, adorei essa leitura, e para mim foi realmente um dos melhores livros que eu li o ano passado. Próximo livro que eu li, que eu amei também, né? Porque todos aqui são os melhores da minha. Então, se eu for falar que eu amei todos porque eu amei, porque eles realmente. Vai ficar muito complexo isso aqui. Se a gente não vai parar. Não vou parar de falar que amei. Então, vamos deixar. Foi Flores para Algernon. Um livro muito sensível, muito delicado, uma história de um rapaz. O autor desse livro é o Daniel Case, e eu não conheço nenhum outro livro dele, mas achei que vale uma pesquisa. É uma literatura tão fofinha, também é do século passado, acho que também
Acho que vamos ter aqui um livro que é recente, assim, atual. Literatura contemporânea. Aqui a gente tem, esse livro foi escrito em 1966. E aqui a gente tem o Charlie Gordon, que é um deficiente intelectual com uma deficiência gravíssima. E ele passa por uma cirurgia para se tornar inteligente. E quando isso acontece, ele passa a ter lembranças da sua vida com seus pais, com a sua família, e com muita dificuldade que ele passou por ser uma criança com deficiência. E ele começa a se tornar uma pessoa extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E aqui ele pega num detalhe bem interessante quando fala de mãe, quando ele fala dos pais, que é a diferença que ele faz entre o pai e a mãe. Quanto ele culpa a mãe, porque ele praticamente é abandonado por ter essa deficiência, e ele perdoa o pai. E é muito interessante a gente ler isso. E aí a gente vai ter uma consequência, é muito interessante a gente tentar descobrir. Eu acho que eu fiquei ali o tempo todo, meu Deus, como eles vão sair disso? Porque ele vai se tornando inteligente. Ele se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa chata, uma pessoa que não tem mais amigos. Porque o Charlie, originalmente, ele era uma pessoa muito querida por todos. Porque ele tinha uma humildade, uma simplicidade, uma... como se diz? Ele era uma pessoa inocente. E ele era muito querido. As pessoas gostavam muito dele, as pessoas acabavam abusando dele, às vezes tirando sarro com a cara dele, mas ao mesmo tempo gostavam muito dele. Então, assim, é uma linha muito tênue entre a gente gostar, tratar bem e querer tirar sarro e gozar das pessoas, porque o ser humano gosta, né? Das piadinhas, não é? E aí a gente vê essa diferença entre ele ser uma pessoa, um deficiente intelectual, e ele ser uma pessoa extremamente inteligente. E o quanto ele se torna arrogante, chato. E isso vai acontecendo, ele vai se modificando, essa personalidade vai se modificando. E ele vai percebendo também as modificações no Algernon, que eu não vou contar quem é, mas vocês vão descobrir quando lerem, que é muito interessante a relação dele com Algernon e o que significa flores para Algernon. E esse é um livro muito gostoso de ler. É um livro, aquele livro que você tem em e-book e depois você quer ter. Depois você quer ter o livro físico, sabe? Aquele que você queria. Ah, eu acho que eu quero dar uma olhadinha. Acho que e-book é difícil a gente voltar lá, abrir e dar uma olhada só numa parte que a gente gostou mais. No livro físico, não, né? A gente consegue fazer isso. E às vezes eu tenho essa vontade, assim. Mas infelizmente ainda não tenho. Em oitavo, em sétimo e em oitavo, eu coloquei 2 livros do Saramago que não teve jeito. Todos os livros que eu li dele eu amei. E esses 2, assim, especiais, assim, ali no sétimo, oitavo e sétimo, As Intermitências da Morte em oitavo e Ensaio sobre a Cegueira em sétimo. Eu acho que eu já falei bastante desses livros aqui. As Intermitências da Morte, eu gostei um pouco menos, justamente porque ele tem uma mudança no meio do livro, de rumo que o livro está tomando, de perspectiva, e eu não acho tão interessante, assim. O início é a morte para de atuar, misteriosamente as pessoas param de morrer.
E no meio do livro, a morte mesmo, como um ser, aparece e dá notícias dela e diz por que aquilo aconteceu. E o que eu gostei do livro é esse momento em que as pessoas têm que lidar com isso, com essa falta de morte. E foi um ano em que eu perdi 2 pessoas muito especiais da minha vida. E então pensar, e se elas não morressem? E se ninguém morresse? O que seria? É interessante, eu acho. Eu acho muito interessante. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque nós não vamos ficar para semente, tá? A gente morre. Não tem como. Já o ensaio sobre a cegueira, esse eu não tenho nada para falar de ruim, de negativo, de menos do livro. Foi um livro que a única coisa é que o livro te dá uma certa náusea, assim, uma coisa, um asco, uma coisa. É difícil. Imagine todo mundo cego. E aí, como que a gente vive a nossa vida? Como que faz para as coisas acontecerem? Como que a gente tem nossos momentos de higiene, uma questão assim de todas as pessoas. No mundo que a gente tem hoje, em que a gente precisa, tudo tem um botão. E a gente não enxerga, a gente não sabe onde está o botão. Eu achei assim uma inteligência, Gente, Saramago é sensacional. E esse livro, ele mexeu bastante comigo, assim, me fez refletir muito do que é não ter a visão e as pessoas se perderem. Em sexto, eu coloquei o meu querido Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Coloquei aqui como objetivo que a cada ano vou ler um livro dele, e no ano passado foi Memórias Póstumas, e eu amei ter feito essa leitura, um livro que eu já tinha lido, foi uma releitura, mas não tinha como não colocar aqui, porque pareceu a primeira vez. Pareceu que eu não lembrava de muita coisa, e foi muito importante, muito especial. Aqui é uma história que a gente já conhece, né, que é um defunto autor, que está escrevendo realmente depois de ter morrido. E tem a genialidade do Machado, e é incrível. Em quinto, eu coloquei o Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Eu amei ter feito essa leitura. Gente, aqui a gente tem primeiro que foi minha primeira literatura russa, né? Meu primeiro livro da literatura russa. Que tem uma particularidade de ser, sim, muito irônico. E a gente tem o diabo com seus capangas, botando para quebrar em Moscou, passando o povo para trás, aprontando tudo com a galera. E ao mesmo tempo a gente tem o mestre, que é um escritor, e a Margarida, que é a paixão, o amor da vida desse escritor. E a relação deles, e como que tudo ali acontece, e aquilo é incrível. E é muito interessante. É muito interessante. É um livro. Eu participei de uma leitura conjunta, então a gente estava lendo, a gente estava. Me fez pensar muito nas questões da Rússia, da época da Revolução Russa, 1900 e pouco ali, 1920, por aí, que é quando ele escreve, quando Bulgakov escreve esse livro. Várias coisas que ele demonstra ali, da hipocrisia da sociedade, as pessoas que se dizem socialistas, mas que também têm aquela vontade de consumir eufórica que as pessoas no capitalismo têm.
E tudo isso é muito interessante, a gente lendo e percebendo ali as nuances daquela sociedade, a forma como as coisas tinham que ser e que as pessoas escondendo dinheiro, coisas que a gente nem sabe como era, porque é muito pouco falado, e é só através da ficção que a gente tem acesso a essa realidade. É um realismo mágico, assim, é a realidade, é Moscou do século XX, mas com uma coisa mística, uma coisa, né, o diabo e seres extra corpóreos que fazem muita bagunça com a vida daquelas pessoas ali em Moscou. Inclusive manda pessoas para outro lado, para outra cidade, assim, num piscar de olhos. Umas coisas muito malucas. Em quarto, eu coloquei Orgulho e Preconceito. Gente, esse livro, eu não preciso falar dele, tem um vídeo aqui só sobre ele. Ele é maravilhoso, ele é lindo. E ele só ficou em quarto porque os outros eu gostei mais, mas assim, não faz diferença. É um dos livros que eu mais amei ter lido. E acho que dificilmente esses 4 primeiros, assim, tá difícil achar livros que vai conseguir tirar esses do topo. Em terceiro, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Já fiz várias listas em que A Casa dos Espíritos era primeiro, Orgulho e Preconceito segundo, A Casa dos Espíritos segundo, Orgulho e Preconceito primeiro. São livros maravilhosos. A Casa dos Espíritos a gente tem uma coisa um pouquinho mais atual, né? A gente está falando do século XX, é diferente do... E se passa 70 anos ali durante o século XX, mais ou menos. Então, é diferente do Orgulho e Preconceito, que a gente está falando do século XIX ou XVIII. Acho que começo do século XIX. Então, eles têm ali uns 100 ou anos. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que são 200 anos de diferença entre eles. Mas enfim, isso não vem ao caso, vamos continuar aqui. E é outro lugar completamente diferente, né? A gente está falando da América Latina. Acho que o Chile, todo mundo acha que o Chile, mas a Isabel Allende não especifica onde a história se passa. A gente tem uma família que envolvida em política, e a gente vai aparecer na mesma família 2 polos da política, 2 polos, 2 opostos, mostrando pra gente que essas oposições elas já acontecem há muito tempo na América Latina, não é atual. E a gente tem um homem extremamente autoritário, que é o Estevão, e a gente tem uma mulher extremamente doce, que é a Clara, e eles se tornam um casal. E ali a gente vai ter gerações de mulheres, e o Esteban Trueba é um personagem que continua desde o início do livro até o final do livro. Tem sobre ele, tem histórias sobre ele. Ele fica vivo, ele passa por muita coisa difícil, mas ele continua ali. Ele vê sua filha nascer, os seus filhos, ele vê os seus netos, a sua neta, e ele vê outra geração, e aquilo vai acontecendo. E aí a gente tem a história da Clara, a história da Blanca, a história da Alba, e isso vai acontecendo e é lindíssimo. E foi um dos livros que eu mais amei ter lido em 2024. Em segundo lugar,
O Evangelho segundo Jesus Cristo. Bom, gente, aqui a gente tem um evangelho completamente diferente do evangelho, dos evangelhos que nós temos na Bíblia, mas a gente tem um Saramago com mais ironia do que nos outros livros, e ele reconta a história de Jesus de uma forma muito humana, um Jesus muito possível de ter existido. Não que eu não acredite em Jesus, mas eu acredito. Mas acho que esse é muito humano. Tem coisas que eu não gostei muito, mas tem coisas que eu gostei demais. Eu acho que ali a gente tem um diabo, tem Deus, tem muita coisa interessante, tem todos os acontecimentos que aconteceram depois do cristianismo, da invenção do cristianismo, depois que Jesus, ele diz isso para Jesus, e Jesus não consegue impedir que essas coisas aconteçam, e é interessante, é muito interessante, a forma como ele conta, é um livro sensacional, eu acho que é um livro que as pessoas deveriam ler mais. E, em primeiríssimo lugar, Água de Barrela, da Eliane Alves Cruz. É um livro que ganhou meu coração e que, assim, foi arrebatador quando eu li. Aqui a gente fala sobre a escravidão no Brasil, sobre, acho que não sei se são 5 ou 7 gerações de mulheres. Sempre uma mulher, nasce uma mulher, nasce uma mulher. E essas mulheres com as suas histórias de amor, as suas histórias de luta, as suas histórias para serem independentes, as suas histórias para serem reconhecidas. E é lindíssimo esse livro. Esse livro realmente foi arrebatador para mim. É isso. Esses foram os livros, os meus 10 livros favoritos de 2024 e agora 2025. Eu prometo fazer o vídeo um pouco antes e espero que tenha boas leituras. Eu fico por aqui. Um beijo para vocês, um abraço. Tchau, tchau.